Época de estreia no Povo Mais, o nosso novo documentário Ela Não Queria Ser Santa, que conta aí histórias de mulheres, meninas vítimas de feminicídio no interior do Ceará. E aí, com esse ritmo aí de estreia, de novidade no Povo Mais, a gente já vai trazer inclusive um comentário aqui para o nosso Pra Começo de Conversa. Aquele espaço de toda semana a gente traz aqui seus comentários, suas críticas, suas sugestões, enfim, aquele espaço para a gente se aproximar um pouco vocês, assinantes, da nossa produção aqui do Povo Mais, e vamos nessa! Eu sou o Carlos Maza, colunista do Povo Mais, e eu vou trazer aqui já o comentário do nosso assinante Giliardi de Luca, que ele mandou um e-mail aqui pra gente. A educação financeira sempre foi vítima de um debate ideológico infantilizado pela polarização afetiva que vivemos hoje, né? A direita acredita que o primeiro milhão chega para qualquer um que entenda de investimentos e a esquerda parece ter alergia ao assunto, como se qualquer um que aprendesse a se organizar melhor financeiramente fosse se tornar um capitalista malvadão. Como lidar com um tema tão delicado onde qualquer pauta é sequestrada pela guerra ideológica e qualquer objetividade se perde, né? Eu acho que o Giliardi estava se referindo a um editorial que o Povo publicou algumas semanas atrás que falava justamente sobre a necessidade de tratar dessa questão da educação financeira já nas escolas, né? Isso já ser incluído como parte ali daqueles currículos, pelo menos aqueles intersetoriais que vão sendo tratados em outras disciplinas, né? Vai incluindo ali uma questão na prova de matemática, outra na prova de português, que vai adaptando assim, às vezes o jovem a ter já essas noções básicas de organização financeira. Eu concordo muito com você, Giliardi. Eu não diria que é só uma questão da política, não. Acho que hoje a gente está vivendo num momento aí, bets, coaches, cursos a todo canto aí, principalmente nas redes sociais. Está praticamente impossível você passar mais do que 2 minutos no Instagram da vida sem ser bombardeado por esse tipo aí de programação, né, de propaganda, de gente que te promete fundos e ganhos e tudo mais nesse tipo de assunto, né? E, enfim, acaba que na política não é diferente. A gente vê uma polarização que vai tornando aí o debate um pouco mais vazio. Bem, o que a gente vem falando com relação a isso, o jornal vem tratando na nossa cobertura, e que eu acho que é o que o próprio editorial defende, é aquela máxima clássica, né? É levar mais a sério o peso dos pesquisadores, das instituições que têm mais respaldo, que têm mais tradição, que se submetem às vezes àquele rigor mais acadêmico, né? De se submeter à revisão dos pares e tudo mais. E um dos pontos que o próprio editorial cita, né? Que é a inclusão disso nas diretrizes de base da educação, no Currículo Nacional da Educação Básica. Chamar a gente que já está há algum tempo estudando isso, são caminhos válidos sim para isso ser incluído no cotidiano, e que se bobear, às vezes é até melhor que venha mais de baixo mesmo. Comece ali com as infâncias, com a adolescência, porque nesses outros, quando chega um pouco mais de idade, o debate já fica bem contaminado por essa questão ideológica que você coloca, né? Mas eu repito, acho que não é só na política não. Hoje a gente vem vendo o bombardeio desse tipo de informação de todo lado. E agora trazer aqui a segunda pergunta da nossa assinante Alexia Magalhães. Uma pergunta difícil, viu? Vocês não pegaram fácil comigo não dessa vez. Ela diz lá no Instagram do Povo Mais: qual o impacto social, econômico e educacional da manutenção da greve nas universidades federais? E qual a avaliação da condução do Camilo Santana, ministro da Educação, e do presidente Lula dessa negociação? É um bom debate, bem amplo, né? Outras universidades aí, como eu acho que você se refere, né, principalmente as de ensino superior federal aqui no Ceará, que passaram ali mais ou menos uns 3 meses paralisadas, né? Os professores 2 meses, os servidores técnicos administrativos ficaram 1 mês a mais. Agora a gente está caminhando aí para um término, né? Até o dia 2 de julho pode ter o fechamento aí do fim dessa greve, talvez até no momento em que você veja esse vídeo já esteja mais adiantado esse debate. Mas é aquela questão, né? É muito difícil você quantificar diretamente o impacto social e econômico desse tipo de atividade, porque é aquela coisa, né? A UFC hoje, principalmente, hoje você tem, só de orçamento, né, para a Universidade Federal do Ceará, você tem quase maior do que 90% dos municípios do estado do Ceará. Se você transformar o UFC num município, ela só deve ter menos orçamento hoje do que uns 3 municípios ali, né? Fortaleza ali, Maracanaú, talvez Caucaia e tudo mais. Mas comparado com todos os outros ainda é uma máquina, movimenta muita gente.
Os projetos que ela desenvolve afetam muitas comunidades. Para você ter noção, né? O próprio RU, né, o Restaurante Universitário, durante a greve dos professores e dos técnicos administrativos, ele continua funcionando porque ele supre uma demanda ali do próprio bairro, da própria comunidade, que não para ali mesmo sem ter acontecendo essas aulas, né? E, inclusive, outros projetos sociais que a UFC tem atuação direta. Então, tudo isso acaba sendo afetado. Agora, tem muitas questões aí para ser trazidas para o debate, né? Primeiro, que pelo menos nas atividades dos professores quase tudo vai ser retomado depois, né? A greve não significa necessariamente tempo perdido, vai ter calendário de reposição daí para frente, né? Muitas dessas coisas vão ter contrapartidas aí para compensar pelo tempo que essas atividades foram paradas. E aquela história, né? A greve é uma situação que se impõe, né? Um direito do trabalhador. Não é muito bacana, às vezes, ficar nesse discurso de criminalização, né? Porque esse direito previsto, se chegou ali à conclusão de que não se conseguiria mais avançar, isso acaba se impondo muitas vezes mais do que uma opinião, se é a favor ou contra o governo. O mais importante é que a coisa caminha para se resolver e tudo mais. E que, pelo visto, a gente já está caminhando aí para em julho já estarem aí no caminho de retomar as atividades no campo geral. Sobre a atuação do Camilo e do Lula, tem questão aí, né? Primeiro, que não é exatamente o Camilo Santana o responsável, o ministro, digamos assim, que lida diretamente com os grevistas, né? Essa alçada de reestruturação de salário, de plano de carreiras, fica no Ministério da Gestão lá e dos Novos Negócios, que é a ministra Esther Dweck. É ela que tem feito as mesas de negociações. Claro que por ser o ministro da Educação, isso acaba repercutindo um pouco, caindo um pouco no colo do Camilo. E aí, nesse caso, eu acho que todo mundo concorda que não vieram muito bem aquelas declarações do Camilo, quando ele meio que colocou ponto, dizendo que não era justo para os professores pararem dessa forma, prejudicando os alunos. Quando o Camilo repete muito isso, quando ele próprio não é o ministro responsável por fazer essa negociação, acaba gerando um desgaste desnecessário. Mesma coisa o Lula, quando fez ali algumas críticas, ataques aos professores, por mais que muita gente possa achar que ele tivesse razão, ok, não acho que seja uma coisa muito proveitosa, né? Nessa hora, quanto menos escalada de ânimos, melhor para todo mundo. Até porque, se você compra essa briga, às vezes fica muito mais difícil de fazer uma recomposição depois. Enfim, é um debate muito amplo, né? Muita gente vai ser prejudicada. Eu acho que no limiar da coisa, no frigir dos ovos, o que mais me acho que incomoda um pouco é aquela questão. A gente sabe como é que é a situação de muitos dos estudantes das universidades federais. Muitas vezes é gente que não tem muita condição, que precisa trabalhar, que precisa tomar outras atitudes ali na vida, e quando para 2, 3 meses, a gente sabe que quando volta, muita gente vai até, por vezes, perder esse semestre, ou não vai conseguir voltar, ou já vai ter caminhado para outro tipo de trabalho, outra relação de emprego, enfim. São questões aí que estão já precificadas, os professores sabem que tem toda essa contrapartida e vamos torcer para que daqui para frente a gente consiga ter um diálogo melhor entre o governo federal e essa categoria e não tenhamos mais paralisações tão cedo. Outro comentário aqui que eu trago agora é da assinante Maria José de Lima Marques. Ela comenta, olha só, no nosso novo documentário, ela não queria ser santa. Muito comovente, diz aqui a Maria. Houve momentos no que cheguei às lágrimas. Discordo, no entanto, quando o texto afirma que elas não queriam ser santas. A menina benigna, que já é beatificada, já levava uma vida virtuosa, aceitando entregar sua vida para não pecar contra Deus. Fica aí a posição da Maria, né? Mas eu acho que a linha que o documentário chega é porque muitas, né, esses casos que são narrados são de feminicídios, né? Foram pessoas que foram assassinadas, né? Eu acho que se for questionar para alguém se prefere ser santo após a morte ou viver em paz, a maioria das pessoas vai preferir seguir ali com a sua vida, né? Enfim, são tragédias, né, que acabaram beatificando, acabaram criando essas coisas, esses movimentos e tudo mais religiosos em torno, mas que é importante que a gente lembre que por trás disso há um crime bárbaro, né? Há um crime muito ligado à questão sexista, que ainda é muito proveniente no interior. Por isso que eu acho que a intenção da reportagem era muito puxar por esse lado, né? O problema do feminicídio é um problema real, que persiste e que não é porque alguém virou santo que isso não deve ser debatido, né? E por fim aqui vou trazer também o comentário do José Sérgio Ferreira. Ele questiona uma reportagem que a gente publicou, né, mostrando que o Camilo Santana é o terceiro ministro do Lula que mais usou aí voos oficiais da Força Aérea Brasileira, né? Ele questiona, olha, o dado mais importante seriam motivos, né, dessas viagens não estar presente na reportagem. Então fica a indagação, precisava tantos voos?
É um bom questionamento, José Sérgio. A gente também reforça ele na reportagem, né? Por se tratar da Força Aérea Brasileira, a gente sabe que os dados ali têm algum nível de sigilo. A própria reportagem relata que a gente tentou obter mais informações sobre, por exemplo, o gasto, quanto que gastou com essas passagens todas, quanto que foi gasto, por exemplo, de gasolina, quem estavam nesses voos, mas essas informações acabam sendo muito limitadas. A Força Aérea Brasileira não disponibiliza eles, pelo menos durante o mandato da atual presidência, né? Por isso que, né, a gente costuma ver, sempre quando acaba um governo, começa a ter ali uma devassa um pouco maior sobre essas informações de viagens. Acabou o governo Bolsonaro que a gente foi saber aquela história de que o avião estava sendo usado em dias de motocicletas e tudo mais. Por quê? Pela lei brasileira hoje, muitos dos dados desses voos da FAB, principalmente quando envolvem comitiva presidencial, o presidente da República, eles ficam em sigilo ali, a maioria das informações, durante os 4 anos do mandato. Só depois que passa que algumas dessas informações são abertas. Então eu acho que nesse caso teve um pouco isso, ou pelo menos foi a alegação que foi dada pela Força Aérea Brasileira. Mas sim, a gente está contigo, a gente também gostaria muito de saber isso e vamos continuar cobrando sim, para ver se a gente consegue ter mais informações, pelo menos, né? Quanto do nosso dinheiro foi aí utilizado para bancar essas viagens aí, muitas viagens do ministro Camilo Santana. E esse foi o nosso pra começo de conversa aí nessa semana, com muitas novidades no Povo Mais. Eu te convido a olhar aí, a gente está sempre com documentários novos, reportagens novas, os colunistas também o tempo todo aí trazendo novas informações ao vivo para você, e participe com a gente, né? Eu vou lembrar aqui os canais, a gente tem o e-mail relacionamento@opovo.com.br, comentários pelo Instagram do O Povo Mais. Dentro das próprias reportagens, muitas vezes a gente acaba trazendo aqui esses comentários que são feitos lá, e pelo telefone nosso 3254-1010. Eu sou o Carlos Maza, colunista aqui do O Povo Mais, e espero vocês para o nosso encontro aí da próxima semana, o Pra Começo de Conversa. Um abraço.